Olá, meu nome é João Vitor Alves, eu sou graduando da Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu estou gravando esse vídeo sobre o meu trabalho realizado durante a iniciação científica. A iniciação científica era intitulada como Avaliação do Comportamento Mecânico e Tratamento Térmico de Ligas de Aço Carbono fabricadas por deposição de diferentes arames e manufatura aditiva por deposição a arco. A princípio aqui um pouco de como foi realizado o início do trabalho. A partir da manufatura aditiva por deposição a arco e utilizando uma tocha de duplo arame, foram fabricadas diferentes paredes por meio da deposição. Os arames utilizados foram o ER70S3, ER80SG e o ER110S1. As paredes foram fabricadas tanto com esses arames puros, usando o mesmo arame nas duas alimentações, quanto também fazendo misturas entre esses arames. No total deram 12 paredes, considerando a parede pura de um arame só, ou a mistura entre dois desses. Também foram feitas paredes com porcentagens diferentes de cada arame e paredes com 50% de um, 50% de outro. Aqui está um resumo de cada parede. Foram feitas 12. A primeira ela é pura de 70S3, a B de 80SG, a C de 110S1. E da D para frente, aí são as misturas. Por exemplo, a D é uma mistura de 50% de 70S3 e 50% do 80SG. A parede I ela é 62,8% do 110S1 e 37,2% do 70S3. Essa diferença de porcentagem a gente conseguiu atingir pela inclinação da tocha e regulagem dos parâmetros de deposição. Já as que são 50% de um e 50% de outro, a deposição foi feita na vertical mesmo, sem inclinação nenhuma da tocha. Na preparação das amostras, depois da parede pronta, a gente precisou fazer diagramações de cada parede para conseguir colocar os corpos de prova em lugares específicos, evitando porosidades que apareceram nas paredes, evitando algumas trincas que surgiram, porque como era um processo que utilizava muita energia por ser 2 arames, então aconteceu muito escorrimento, aconteceu muito de porosidades ou de trincas durante o resfriamento, então cada parede teve que ter sua própria diagramação para posicionar o corpo de provas para quando fosse para usinagem, eles estivessem sempre um pouco de sobra para poder fazer os acabamentos e deixar todos os corpos de prova na medida especificada pela norma. Aqui na foto ao lado aqui, é até um exemplo aqui de uma preparação de um corpo de prova de tração. Depois que a parede foi cortada, saiu cada corpo de prova dos ensaios de impacto, de tração, de dobramento, de análise microestrutural. Então essa foto aqui ela é um exemplo dessa usinagem, e posteriormente ainda foi feito um acabamento manual com a lixa para atingir requisitos de acabamento superficial, as dimensões, as tolerâncias segundo a norma são bastante estreitas, que às vezes seria difícil de atingir na fresadora ou no torno que foi utilizado. Então esse acabamento foi feito manual. Aqui um exemplo de diagramação de uma das paredes. Foi, como eu comentei, era importante
seguir as dimensões da parede para poder posicionar esses corpos de prova. Então aqui a gente tem corpo de prova de tração, de ensaio de impacto, esses maiores aqui de dobramento, e foi feito uma diagramação para cada parede e depois cortado no jato d'água abrasivo. Aqui os ensaios mecânicos realizados, como eu comentei, impacto, dobramento e tração, principalmente. Aqui coloquei algumas imagens dos ensaios. Esse primeiro aqui é o ensaio de dobramento sendo realizado. E esse de baixo aqui é um ensaio de tração. É possível observar que até que essa foto foi tirada no começo da extricção desse corpo de prova. Aqui um resumo do ensaio de impacto, o que foi observado. Aqui está o nível de energia que foi atingido por cada corpo de prova, tanto na horizontal e na vertical, em média, porque a diagramação foi feita com corpos de prova a mais. Foi, por exemplo, 3 na vertical, 3 na horizontal. Essa daqui é a média desses na horizontal e na vertical. Aqui a gente pode observar que o L foi o que teve o maior nível de energia absorvida, enquanto o F, a energia absorvida foi bem pequena, principalmente na vertical aqui. Na questão do dobramento, ele é um ensaio mais qualitativo. Então, aqui eu peguei 3 paredes de exemplo aqui, A, B e a C, tanto na horizontal quanto na vertical, para exemplificar. A parede A, por exemplo, ela demonstrou algumas aberturas de trinca, algumas porosidades, né, onde as trincas começaram a abrir, tanto na horizontal quanto na vertical. Na vertical, até com mais propensão a aparecer. Na parede B a mesma coisa. Na horizontal, a parede B ainda foi melhor do que a parede A. E a parede C, o corpo de prova na horizontal, esse aqui exemplificado, ele chegou a romper durante o ensaio de dobramento devido à quantidade de poros que apareceu na horizontal dessa parede. Essa mesma análise foi feita para todas as paredes e para todos os corpos de prova, tanto horizontais quanto verticais. Já no ensaio de tração, aqui tem um resumo dos valores médios de escoamento por parede. A gente pode observar aqui que esses valores eles variaram entre 500 e 400 megapascal, né? Perdão. E foi um resultado até que esperado, segundo a norma. Uma coisa que eu não comentei, que a norma utilizada para fazer os corpos de prova foi a ASTM A370, e para cada arame desse aqui a gente possui uma norma específica da AWS para poder fazer análise dos resultados, se estava dentro do esperado ou não os resultados. Aqui ensaios metalográficos. Foi feita a análise microestrutural e de microdureza. Esse daqui é um exemplo da amostra que foi feita para esse tipo de análise, onde cada um desse quadrado que representa uma parte da parede, aqui seria o topo, essa daqui seria a lateral e essa daqui seria a face. E todas as outras amostras para todas as paredes foram seguindo esse padrão aqui. A análise microestrutural ela foi realizada através do microscópio eletrônico de varredura. Esse daqui é um exemplo de uma microestrutura encontrada, né, no trabalho. Essa mesma análise foi feita para cada uma daqueles lados da parede, e ela foi realizada para cada uma das paredes em diferentes lentes, podendo observar cada uma das microestruturas obtidas no processo.
Agora, na questão da microdureza, também foi realizado ensaio no laboratório de micrografia. Aqui a gente tem um valor médio da microdureza para cada uma das amostras, podendo observar aqui que a amostra C foi a que apresentou o maior. E aqui eu trago um exemplo desse perfil de microdureza adquirido para alguma das amostras. Por exemplo, a amostra A, em função da posição que foi feita a indentação, a gente observa aqui uma variação dessa microdureza e possuindo um valor médio que foi mostrado atrás. Aqui é a dureza Vickers, né? Chegando aqui a um valor máximo de quase 190 nesse caso, e um valor mínimo de aproximadamente 150, dependendo da posição onde foi feita a análise da amostra. Esse aqui é um exemplo para a amostra A, o mesmo para a amostra B, que chegando a quase 240 HV, e a amostra C. Essa mesma análise ela foi realizada para todas as paredes, até a parede M. E esse foi o meu vídeo sobre o trabalho realizado durante a iniciação científica. Agradeço a atenção.